Olá, olá, bom dia, sejam muito bem-vindas. Deixa eu já fixar aqui o nosso comentário. Hoje a gente vai falar sobre as lacerações no parto. Deixa eu só fixar aqui. E eu já vou chamar a nossa convidada de hoje, a querida Fernanda G. Deixa eu ver se foi. Bom dia, bom dia. Vê se chegou o convite aí, Fê. Foi. Olá! Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia! Eu acabei de Muito lembrar de obrigada. o meu fone, mas eu acho que eu vou sem fone mesmo. Vamos lá. Tá, tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Legal. Então temos aqui Fernanda Gianni, fisioterapeuta pélvica, foi minha físio, então um carinho muito, muito enorme. Tivemos vários encontros aí durante o pré-natal e pós-natal também, né? E hoje a ideia Sim, foi a gente falar um pouquinho mesmo sobre laceração, sobre como funciona. Essa é uma preocupação muito grande das mulheres, já tem um medo muito grande da laceração, e aí a gente ainda também para falar de episiotomia, enfim, a conversa vai ser boa hoje. sim, Mas se apresenta, fala um pouquinho de você, quanto tempo aí você está na área, está trabalhando, encontrou sim, nesse universo aí das mamães, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. sim. É, prazer. Eu sou formada há mais ou menos uns 3 anos, mas assim, foi bem louco essas minhas escolhas assim em relação à fisioterapia pélvica, né? Eu sei que fica quase meio clichê, mas assim, a fisioterapia pélvica realmente me escolheu. Não é que a gente, né, escuta muito assim, me escolheu, mas assim, realmente. É, também foi até uma necessidade, onde em 2009 eu tive meu primeiro bebezinho, né? E foi quando eu deparei, conheci, né, assim, fisioterapia pélvica. Nossa, né, não era nem esse nome ainda, era só fisioterapia, né, assim, voltada para a saúde da mulher. E foi ali que eu encontrei, eu disse, não, eu quero isso, eu vou fazer. Entrei já na faculdade de fisioterapia, já assim, eu quero saúde da mulher. Foi Legal. bem legal, assim, foi uma experiência incrível. E cada vez mais eu via que esse universo me chamava mais atenção. E eu vi o quanto ela é importante na vida da mulher, em qualquer fase, né? Em qualquer fase, o quanto ela é importante, o quanto ela pode ajudar a mulher a passar por cada fase da sua vida, né? Desde a menstruação, a iniciação da vida sexual, a gestação, o parto, pós-parto, o climatério, né? Que é a menopausa. Então, assim, ela consegue ajudar a mulher em todas as fases. Ótimo, ótimo, muito bom. E Fê, fala pra gente o que que é a fisioterapia pélvica, o que que é a pelve, fala mais um pouquinho, que o pessoal às vezes Uhum, ouve falar, mas não sabe muito bem o que que é e onde tá, fala um pouquinho mais sobre a pelve. tá bom. A fisioterapia pélvica, o intuito dela é fortalecer, né? Fortalecer a musculatura do períneo, né? Do assoalho pélvico, que fica localizada na pelvis, né? Que é a nossa bacia, como mais ou menos que assim, que entende mais um pouco, né? E essa pelve, ela é o centro do nosso corpo, porque ela estabiliza tanto os nossos né, membros superiores e o tronco, como estabiliza nosso membro inferior. Então, ele é o centro de tudo. Então, o assoalho pélvico tem uma função super importante de estabilizar, de sustentar os nossos órgãos mais, né, mais internos, como a bexiga, o útero, né, o intestino. Então, olha como a função desse assoalho pélvico é tão importante. Além de ter a continência, né, tanto urinária como fecal, como ajuda também na hora, na parte sexual e também na gestação, no parto e pós-parto. Então, assim, Nossa, é é muita uma coisa. estrutura super, super importante. Então, a função da fisioterapia pélvica é fortalecer essa musculatura e tentar, vamos dizer assim, preparar esse períneo, né? Preparar esse assoalho pélvico para esses eventuais que a gente tem, né? Então, uma das funções da fisioterapia é realmente fortalecer, mas o principal é prevenir,
né? Hum. Prevenir as possíveis disfunções que podem ocorrer no assoalho pélvico. E até você citou também a incontinência urinária, né? E acho que principalmente a Sim. gestante ali na reta final, é normal, Fê, soltar, escapar ali um xixi de vez em quando? Então, geralmente eu sempre falo assim, ó, é comum, mas não é normal. É comum por conta, né, das mudanças hormonais que existem no corpo. Então, assim, pode ocorrer de ela, né, apresentar a perda urinária. É comum, mas não é normal. Isso já é um sinal do teu corpo, do teu períneo, dizendo assim, olha, presta atenção aqui, dá um, né, assim, ó, tem alguma coisa aqui errada. Já é um sinal dizendo assim, olha, tu precisa dar atenção a esse local aqui. E com o peso também do bebê, né? Os líquidos Sim, também aumentados, acho que tudo vai contribuindo, né? sim, acaba sobrecarregando essa musculatura, né? É como se eu toda vez falo e falo assim para as minhas gestantes, imagine que o teu assoalho pélvico ele foi promovido sem se preparar. Então, imagina. Então, por isso que é tão importante a gente. Muitas perguntam assim: ah, mas Fê, quando começar? Antes, bem antes. Assim, ah, quero engravidar, vou engravidar daqui a um ano, um exemplo. Já começa a se preparar antes, porque pensa assim, que ele vai passar por bastante modificações hormonais e essas sobrecarga, né, do apelamento do bebê, pela própria estrutura mesmo pelo centro de gravidade que muda. Então, assim, porque o assoalho pélvico, né, junto com outras estruturas, influencia bastante. Então, a tua respiração, a tua postura, tudo isso influencia diretamente ao assoalho pélvico. Legal, é bem completo, né? Bastante coisa aí que a gente Sim, consegue sim. falar. Mas vamos ao tema de hoje, né? Falando sobre laceração. O que que é laceração? Como que ela Sim, funciona? Vamos entender mais sim. exatamente como que ela funciona aí no parto normal. Sim. Ó, laceração eu gosto até de falar assim, é um evento fisiológico esperado para um parto de via vaginal. Tá? Eu vejo muitas gestantes, né, muitas mamães que acabam se cobrando ou ficando triste quando ocorre, né? Então, assim, é um evento fisiológico esperado para um parto vaginal. Em todo parto acontece? Não. Tem como a gente evitar e tem como a gente prevenir ou até diminuir os graus que existem? Tem. Então, por isso que a fisioterapia pélvica entra e tem um papel super importante na laceração, né? Que é um evento fisiológico que acontece pela passagem do bebê pelo canal vaginal. Uhum. E quais são os tipos de laceração que a gente tem? Sim. Elas são classificadas em até quatro, tá? Tem o grau um, grau 2, grau 3 e grau 4. O grau um é aquele que acaba correndo como se fosse só um cortezinho na mucosa da vagina. Então, o bebê passa e é como se fosse um arranhão. Passa na mucosa, faz aquele arranhãozinho e tem algumas que nem precisa de levar a ponto, só leva a ponto se realmente haver um ponto, alguns pontos de sangue, assim, tiver sangrando, aí a ginecologista, né, a obstetra vai lá e dá um ponto, mas tem vezes que nem precisa vir com esse ponto, né, por conta de não ter nenhuma presença de sangue, né, perda de sangue. Já o grau 2 ele tem um pouco de laceração na mucosa e pega um pouco o períneo. O períneo, que a gente fala, né, que faz parte do assoalho pélvico, é o músculo que separa o canal da vagina e do ânus, tá? Ele é ali onde está todo o ponto de tensão que o assoalho pélvico, né, algumas musculaturas, porque são vários músculos, são 13 músculos que acabam passando por aquele ponto ali. Então, acaba pegando um pouquinho essa musculatura. Aí já o grau 3 e 4 são mais raros, mas pode ocorrer que faz a laceração na mucosa da vagina, rompe todo o períneo e pega um pouquinho do esfíncter anal. E ele pega um pouquinho. Já o 4 é o mais grave de todos, né? Que pega a mucosa da vagina, o períneo, pega o esfíncter anal e pega a mucosa anal.
esse é o mais grave, mas também é muito raro acontecer, tá? Então, são esses graus que acaba, né, que são classificados, mas a fisioterapia pélvica, ela consegue ajudar essa mulher a evitar, né, essa laceração, ou se ela vir no grau menor possível. Porque quanto mais consciência perineal você tiver, quanto mais você preparar esse períneo, mais ele vai ter essa habilidade de elastecer, né? De esticar mesmo. Então, tem várias técnicas, várias formas que a fisioterapia pélvica pode ajudar essa mulher a passar por esse período, né? Que é bem desafiador, que é o período expulsivo, que é onde a gente tem que, né, juntar todas as nossas forças para a gente, né, ter o nosso bebezinho. Legal. E Fê, o que dá para fazer, então? Você já começou falando que a fisioterapia pode ajudar em Uhum. algumas formas. Isso está muito mais relacionado com o peso do bebê, então o bebê maior, ou muito relacionado com a posição, ou a própria ali, a própria musculatura, elasticidade, mas quais são os pilares, vai, que envolvem a laceração? Sim. Perfeita pergunta. Muitas vezes assim, eu não tenho passagem. O assoalho pélvico, ele é sensacional. Ele consegue aumentar de tamanho 200 vezes. Então, assim, imagine. O nosso corpo é muito inteligente. Ele sabe exatamente o que é que a gente, né, como preparar a gente para esse momento. Mas a gente consegue ajudar essa mulher, né? Então, assim, a posição influencia muito. Tem algumas posições que favorecem a laceração ser maior e tem algumas posições que pode evitar. Então, eu vou falar essas posições bem detalhada cada uma, tá? Mas também tem o treino do expulsivo, que é muito legal quando essa mulher entende qual é a força que ela tem que fazer, né? Então, Uhum. assim, tudo isso acaba ajudando ela, né? Evitar fazer essa manobra de prender o ar. Eu sei que é muita coisa que fala. Também evitar essa parte de expulso dirigido. Tudo isso acaba, se você conseguir se preparar e evitar, não é que não pode acontecer, é bom evitar, né? Evitar a posição de litotomia, que é aquela ginecológica, ela não favorece o assoalho pélvico. Por quê? O assoalho pélvico ele não está inserido na sínfise púbica, que é aquela articulação que fica bem em cima da nossa vulva, né? E ele vai também em direção ao cóccix. Então, ele é uma rede de sustentação mesmo. Então, imagine você, naquela posição ginecológica, você está prendendo o seu cóccix. Então, logo, o assoalho pélvico, ele não tem essa liberdade de elastecer, né? De se esticar. Então, por isso que a posição de litotomia não é tão favorável para o assoalho pélvico. E há uma chance maior, né, de ter essa laceração. A mesma posições que ajudam e que favorecem. A posição de lado, ela é excelente porque ela deixa esse cóccix mais livre, né, que é o cóccix é o finalzinho do nosso sacro. O sacro tem a coluna vertebral, né? Tem o sacro e no finalzinho é o cóccix. É justamente quanto mais liberdade a gente dá a essa mulher, melhor é para ela não ter tanta, vamos dizer assim, ocorrências que podem acontecer, né? E também a posição de quatro apoio. É excelente para o assoalho pélvico, pensando na biomecânica, tá? Porque ele está livre, então ele consegue, né, ter essa capacidade de elastecer para esse bebezinho passar. Tem a posição também que é bem famosa, tem algumas pessoas que acabam adotando, que é a da banqueta, né? Que é uma banqueta que tem, né, em algumas, não são em todas as salas de parto, ajuda bastante o bebê nascer mais rápido, só que infelizmente o passarinho pélvico ele não é tão legal, porque tem a ação da gravidade, então ele vai vir com tudo, o seu bebê vai vir com tudo, e o assoalho pélvico não vai se preparar para Uhum. ir se elastecendo. Então, assim, quanto mais a posição for favorável,
mas esse assoalho pélvico, ele vai estar preparado. Então, se ele vai aos poucos se elastecendo, melhor vai ser para esse assoalho pélvico, então mais a gente evita essa laceração. Ótimo, ótimo, muito legal. E aí, Fê, quando se tem a laceração, geralmente a terceira e a quarta que tem sutura, né? Geralmente ou varia, né? De acordo se tiver Já sangue. a segunda já vem a suturação, porque pegou um pouquinho do períneo. Aí Ah, realmente tem que vir a suturação desde a segunda. Só que a primeira e a segunda, em relação à recuperação, é mais rápida, né? Porque é como se fosse um corte, né? É uma cicatriz. Quanto mais o corte for profundo, mais tempo esse corpo vai levar para se regenerar, né? Mais tempo vai levar essa cicatriz para se regenerar. Mas a partir do segundo, a gente já entra assim com o médico, né? Já entra com a suturação porque pegou realmente um pouquinho da musculatura do períneo. e como que funciona essa cicatrização? É claro que varia de acordo com cada tipo, Uhum. né? Mas acaba demorando muitos dias. A mãe ali no pós-parto, geralmente, assim, quanto tempo ela já consegue já tá bem de novo? Uhum. Olha, geralmente é uma cicatriz como qualquer, né, do nosso corpo. A cicatriz ela leva em média 40, 60 dias para passar por toda aquela fase de regeneração, né, que tem da própria cicatriz. Então, tem alguns cuidados que ela pode estar tomando, né? Realmente fica um pouco mais dolorido. Você pode estar fazendo compressa de água gelada, não colocando um gelo direto, tá? Porque o gelo pode ocorrer de vir queimar a pele, né? Que é bem. Uma das dicas que a gente sempre dá é fazer um chá de camomila, que o camomila já ajuda, né? A calmar essa pele. Colocar o chá geladinho no absorvente e colocar, né, colocar na calcinha e vestir ele como se fosse, né, que você tivesse, mas assim, mas possa ser que ela ainda esteja, né, ainda tá naquela parte do sangramento, mas você pode estar fazendo também banho, colocando esse chá, né, em água corrente, não sentando, mas colocando, lavando essa parte da vulva, né? Uma das coisas que pode evitar é estar usando papel higiênico, não é legal. Toda vez que você for usar o banheiro, né, for fazer, for ao banheiro, sempre lavar com água corrente, ter uma toalhinha específica para enxugar, nunca esfregar, sempre, né, colocar a toalhinha secando, né, assim, em vez de esfregar, porque isso tudo, né, pode romper. Tem alguns movimentos também que você pode estar evitando. O próprio corpo, ele é muito inteligente. Então, assim, vai ter movimentos que você vai sentir uma fisgada, que você vai sentir um desconforto. Então, o corpo dizendo assim, olha, peraí, que esse movimento que tu estás fazendo não está sendo legal. Então, o corpo, ele toda hora fala. E é super importante você sempre estar evitando de abrir bastante as pernas, de agachar. Então, assim, né? Até o próprio parto, você não pode estar fazendo um esforço, né? Então, se haver laceração, ainda você tem que tomar um cuidado bem maior. Certo. E aí, como que fica esse períneo, então, hein? Depois dessa laceração, cicatrizou, voltou como era, não voltou? Sim, volta sim. Que é uma das dúvidas. Ai, mas será que eu vou ficar um pouquinho larga, né? Algumas têm essa questão, e sempre acabam perguntando, olha, o nosso assoalho pélvico, ele é perfeito. Ele consegue sim voltar ao seu estado natural, pré-gravidício, como a gente fala. Então, ele volta ao normal, só que dependendo de algumas lacerações, tem algumas lacerações que são um pouco chatinhas, né? Principalmente quando há muita sutura. Tem algumas lacerações que ficam em forma de estrela, que são mais difíceis de cuidar, então pode haver fibrose. Então tudo isso vai levar um pouco de tempo, sim, porque a gente tem que cuidar dessa cicatriz como qualquer outra cicatriz.
Então, o assoalho pélvico, ele tende a, né, assim, essa laceração tende a demorar mais, dependendo de cada grau, como eu já tinha falado. Mas uma das coisas que a gente pode estar fazendo assim, que haver essa laceração, que você passar por esses 40 dias, né? Você já pode sim estar fazendo fisioterapia, para a fisioterapia ir lá, soltar essa cicatriz, se haver fibrose, tentar diminuir o máximo ela. Infelizmente, quando ela vem, mas isso vai de pessoa para pessoa, a gente consegue diminuir muitas vezes, tá? Tem o próprio laser, tem a terapia manual, que a gente consegue soltar essa cicatriz para que não venha, né? Principalmente dor na relação sexual, não vi incontinência urinária, porque muitas das vezes, né, o músculo fica fraco, mas não só por conta da laceração, tá? Porque é uma das coisas que não, teve incontinência urinária porque teve parto normal. A gestação em si é um fator que pode ocorrer de você ter incontinência urinária por conta das ações hormonais, pela própria mudança do corpo da mulher mesmo. Então, quanto mais esse períneo estiver preparado, mais você pode prevenir, né? Pensando, como eu sempre falo para os pacientes, a gente tem que pensar a curto, médio e longo prazo. Então, muitas das vezes, eu comecei agora. Muitas chegam para mim com 30 semanas. Ai, será que dá tempo? Será que é importante você começar? Porque dali você vai, Uhum. né, tentar preparar esse assoalho pélvico o melhor possível, mas tem o pós-parto e tem, né, se você quiser engravidar novamente. Então, tudo isso a gente consegue sim prevenir e preparar essa mulher no momento que ela conseguir ou tomar consciência, porque muitas vezes a gente nem conhece. Ai, se eu soubesse, muitas já chegaram para mim. Ai, se eu soubesse, eu tinha começado antes, não sei o quê. Mas assim, nunca é tarde. Sim. Nunca é tarde. E até às vezes a gente acha que é só ali cuidando do períneo, mas não, né? A gente consegue Não. trabalhar todo o corpo, postura, Sim. respiração, dor Postura, lombar, respiração. vem um Isso. pacotão inteiro que acaba ajudando Viu? bastante. E já aproveitando, Fê, fala um pouquinho como que funciona esse atendimento de fisioterapia pélvica, né? Que eu acho que todo mundo tem dúvida, ai, como que será? Uhum. O exame de toque, digamos assim, ali, né? Mas como que funciona ali na prática? Sim, uma das condutas, né, pensando assim no assoalho pélvico em relação a evitar a laceração, tem a própria massagem perineal, né, onde a gente faz no consultório, mas também é super importante que a gente ensine essa paciente a fazer, tá? Mas eu sei que geralmente a barriga dificulta um pouquinho, a gente pede a nossa parceria, né? Então a gente pede para também, eu mando muitas das vezes para minhas pacientes até o vídeo, eu digo, olha, mostra lá como é que faz para que realmente a massagem perineal, olhando para a evidência científica, ela tem uma evidência muito forte em relação a essa parte de evitar a laceração, porque quanto mais a gente dá essa habilidade a esse períneo de se elastecer, né, de ter essa mobilidade, melhor vai ser quando o seu bebê passar e menos chance e riscos de ter a laceração, né? E se houver laceração, no menor grau possível. Então, tem desde a massagem perineal, tem também o Epinô, não sei se muita gente conhece ou já ouviu falar. É um aparelhinho que ele ajuda a mulher tanto nessa parte de perceber a pressão que a gente. Eu toda vez falo, eu digo, olha, eu tô simulando. Mas assim, a pressão é muito, muito maior, né? Não tem como a gente chegar. Mas pelo menos ela ter essa percepção de, nossa, de como é que ela começa a pressão. Eu peço para ela contrair, relaxar, para ela entender, né? Se como é quando ela está contraindo, quando ela está relaxando. E também e o Epinol é ótimo porque também ajuda muito na parte do expansível. Então, eu treino ela com as posições, eu treino todas as posições possíveis, porque
Eu até falo assim, olha, tem que ver o que funciona para você. Possa ser que você fez todas as posições lá, só faltou ficar de cabeça para baixo e o bebê não saiu e foi a posição de litotomia que acabou vindo e favorecendo. E tá tudo bem, porque cada corpo é um corpo, né? Uhum. Então, assim, você tem que ver o que realmente funciona para você. E além dessa parte, né, de a gente treinar as posições, a direcionar essa força, a técnica da respiração. Então, assim, você vê que é um conjunto mesmo, né? É um conjunto que tem que estar junto para que a gente consiga trazer a melhor experiência possível, né, para essa mulher quando ela estiver no seu trabalho de parto. Que legal, que legal. E até em relação às posições, né? Meu parto Sim, foi longo, né? Foi muito sim, cansativo, teve mecônio também, então tornou ali um pouco mais dolorido. Mas eu lembro que até a médica sugeria, olha, tenta ficar de quatro apoios, que pode ser que alivie um pouco a dor. E eu tentei, sim. assim, umas duas, três vezes, mas assim, doía muito mais. Eu falei, não, não dá, parece que, não sei, tá doendo, não conseguia ficar. E Tá aí ela vendo? quase nasceu deitada na cama mesmo, assim, chegou a colar. Aham. E aí, que era a posição que eu tava mais confortável mesmo. E aí Sim, depois acabou que ela sim, nasceu na banqueta. E aí a gente desceu e, bom, agora foi, e aí foi tranquilo. E Fê, sim. como que a gente, você falou um pouquinho sobre puxo também, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre a episiotomia também, né? Tá Mas bom. terminando sobre a laceração, sobre o puxo. Como que funciona? Como a gente saber a hora de puxar, a hora de soltar? E acho que o principal também, né? Como que a gente vai saber quando a gente está com a analgesia, né? Que as percepções ali do corpo mudam um pouco. Como que a gente lida com isso? Sim, você falou um ponto muito importante, né? Que é quando a gente tem essa parte da anestesia, acaba realmente você perdendo um pouco essa percepção. E, infelizmente, a gente vai ter que entrar com o puxo dirigido, porque a mulher ela perde realmente um pouco dessa percepção. E também entra com ocitocina sintética, né? Porque quando você tem anestesia, você desacelera um pouco o parto, mas assim tem como a gente ainda assim, né, preparar essa mulher falando como é importante ela ativar o abdômen. Porque é uma das coisas que muitas vezes eu sei que a gente escuta muito, é força de cocô, e não é. Aí assim, faz força de cocô e prende a respiração. Funciona para muitas, mas olhando para o assoalho pélvico, olhando para a biomecânica, ela não é tão favorável assim. Então, nessa parte do empuxo, eu tento ensinar a técnica da respiração o melhor possível para essa paciente, tentando mostrar para ela como direcionar essa força, como ativar esse abdômen. Então, assim, por mais que ela perca a sensação, né, do períneo, ela tem sim a ativação desse abdômen. É só, muitas das vezes ela tem que tocar na barriga, né, para ver se o útero tá contraindo. Quando ela vê, ela mesma consegue fazer, ela não precisa esperar que alguém a Uhum. dirija. Se ela colocar a mão na barriga, ela vai ver que está ativando, né, que o útero ele está contraindo. Então ela pode já puxar o ar pelo nariz e ir ativando esse abdômen e ir soltando o ar. Esse é o melhor olhando biomecanicamente falando para o assoalho pélvico, tá? Mas muitas falam assim, nossa, em vez de relaxar o períneo, acaba contraindo. Então, você vai vendo o que vai funcionando. Por isso que é tão importante passar por esse treino antes, para você ir entendendo, porque a fisioterapeuta ela vai ver e vai dizer, olha, você contraiu, não é para contrair, relaxa. E ela vai ver o que funciona para realmente para essa gestante, porque cada uma tem um seu jeitinho. Mas você sabendo dessa biomecânica, entendendo mais ou menos como funciona, é super importante nesse momento. Por mais que venha anestesia, que é uma das coisas que acaba sendo bem, né, solicitados pelas gestantes. Boa, boa. E Fê, o que que é a episiotomia? Como que ela que Sim, funciona? Acho que é bom falar um pouquinho sobre historicamente, né? Como que foi vindo essa agora decaindo, né? Bastante. sim, Mas fala um pouquinho aí sim. sobre a episiotomia. Então, a episiotomia é uma incisão, né, feita pelo médico para facilitar e ampliar esse canal vaginal, né? É que antigamente
era ainda hoje, infelizmente, era considerado parte do parto. Então, assim, era assim, vai ter parto vaginal, então vai ter episiotomia. Graças a Deus isso vem mudando, porque foi se vendo que muitas mulheres acabaram ficando com disfunção do assoalho pélvico, tanto de continência urinária e continência fecal, que é uma das que quando realmente fica um pouco mais grave, dor na relação sexual, prolapso genital, então assim, estava vindo muitas disfunções e foi que, né, a fisioterapia junto, trazendo bastante evidência, mostrando quanto, né, acaba agredindo mesmo o assoalho pélvico. Por quê? Porque é justamente assim, aí você fala, mas qual é a diferença da episiotomia e da laceração, né? A episiotomia é aquele corte reto, entendeu? Então, assim, as fibras são cortadas retas, então o teu corpo ele não vai conseguir se reajustar tão facilmente como o da laceração. O corpo da gente é muito inteligente, eu falo isso direto. Porque ele vai lacerar e as fibras vão. Não vai ser aquele corte reto. Então, na regeneração, o corpo vai. Ele mesmo não lacerou. Então, ele mesmo vai saber juntar de novo essas fibras musculares. Então, quando a gente faz aquele corte, né, tem a incisão reta daquele bisturi, então o corpo já tem a dificuldade de se regenerar, porque as fibras foram cortadas retas. Então fica mais difícil e fica mais demorado, e por isso que tem tanta ocorrência de disfunção em relação ao assoalho pélvico. Porque também vai muito da posição da episiotomia que o médico fazer, né? Aqui é a mais que já foi mesmo proibida, é aquela cortando o períneo mesmo, que é justamente onde é o ponto de tensão de todos os músculos. Então, são evitados, pelo menos, por mais que houver a episiotomia, esse corte reto está sendo bem evitado. Geralmente são laterais. Mas, assim, como eu falei, tudo é questão de como é que está aquela equipe, como vai, né, acontecer. Se por acaso. Aí vamos assim, mas Fernanda, mas e a episiotomia? Em que momento possa ser que ela seja favorável? É se o médico perceber que essa laceração e poderá ser para o 3 e o 4, a episiotomia, pensando na recuperação, seria melhor de que vir para uma laceração 3, 4, tá? Mas assim, mesmo usando episiotomia, mas ainda pode ocorrer de haver, mesmo depois que o médico vir lá com a episiotomia, haver ainda mais laceração. Além do corte que ele fez, esse corte aumentar. Então, assim, por isso que é tão importante a gente preparar o assoalho pélvico. Melhor remédio é a prevenção. O melhor remédio. Então, se a gente realmente preparar esse assoalho pélvico, a gente consegue, pelo menos, evitar, né, esses episódios que podem acontecer. Em alguns países, a episiotomia já está sendo proibida. Aqui, no Brasil, ainda é considerada até 10%. Então, assim, vamos se dizer assim, de 100 pacientes que tiveram parto normal, se 10 tiverem episiotomia, ainda, infelizmente, aqui no Brasil, é considerado, assim, que beleza, pode ocorrer, sabe? Mas ainda é um número muito grande. Eu ainda acho grande, porque imagina, de 100, 10 pode ter a episiotomia. Então, assim, por isso que quanto mais conhecimento, quanto mais a gente se apoderar desse conhecimento, né, mais a gente vai ter o poder de escolha e dizer assim, olha, eu não quero. Ou tem pacientes que me assim, não, olha, mesmo se for o risco de 3, 4, eu não quero episiotomia. E ela tem esse direito e ela tem essa escolha, né? Que elas têm que ter, saber que elas que têm que ser protagonista do parto delas, sabe? Eu achei super sensacional se todos os médicos tivessem essa linha de uma obstetra falando assim, eu não vou fazer seu parto, eu vou assistir ele. Eu só vou intervir se realmente precisarem de mim. E é isso, sabe? É a gente assistir,
a mulher sendo protagonista do próprio parto dela e ter a equipe ali que, da maneira de que ela precisar, do que ver, né, de intervenção. E só assim, realmente, se houver, de a equipe vir e ajudar ela da melhor maneira possível, né? Ótimo, Fê, muito, muito bom. Eu ia fazer uma pergunta, agora me fugiu aqui, mas vamos seguindo. O que eu queria que você falasse um pouquinho também é que as mães têm um pouco, e aqui a gente fala abertamente, né? Mas tem medo de fazer Sim, cocô no parto, e aí depois que passou o parto, você já tem uma conversa longa sobre isso, e quando chega em casa também, né? Eu acho que mesmo quem teve sim, laceração ou não, tem esse medo de, ai meu Deus, vou fazer cocô. Por sim, que que a gente tem esse medo? O que que acontece ali fisiologicamente? sim. No nosso períneo ali para gerar esse incômodo. É, é muito engraçado, mas acho que se assim, 99,99% das gestantes tem esse receio, né? E é fisiológico, porque o canal vaginal, o canal do ânus está bem do ladinho dele. Então, se você tiver, né, bolo fecais no canal anal, então quando o seu bebê passar, ele vai empurrar essas fezes, não tem como. Então é fisiológico. É super natural. Aí fala assim, ai, mas que vergonha. Todo mundo, toda a equipe já está esperando por isso, sabe? Porque sabe que é fisiológico. Então, assim, eu toda vez, não se preocupa, tá tudo bem. Se Uhum. acontecer de você, né, acabar tendo a saída das fezes, está tudo normal, porque isso é fisiológico. Então, assim, é uma das coisas que acabam realmente, mas é por conta da anatomia mesmo. Por conta da. Porque o canal do ânus fica bem do ladinho do canal anal. Então, quando o bebê passa, ele sai empurrando se tiver algumas fezes no canal anal e ele acaba saindo. Realmente é fisiológico. E eu sei que geralmente acaba criando, né, um pouco você fica um pouco, né? Mas assim, graças a Deus, tem muita equipe preparada, muita equipe, sabe? Que, graças a Deus, assim, essa parte da parte humanista, né? Porque assim, parto humanizado não é aquele normal na banheira, sabe? Que o povo acaba, né, achando que parto humanizado é isso. Mas parto humanizado é a mulher ser respeitada, acolhida, sabe? Se sentir protegida de estar, se precisar de qualquer coisa, a Uhum. equipe tá lá para atender ela, sabe? Deixar ela livre, não, sabe, de estar no trabalho de parto deitada lá esperando, sabe? Então, assim, deixar ela livre de ela beber água, dela comer, dela fazer movimentos, sabe? Isso que é, sabe, humanizar, é realmente deixar essa mulher mais livre possível, sabe, para tomar as suas decisões, Uhum. de tudo que for tomar, olha, a gente, por conta, a gente viu assim, analisou assim, vamos tomar essa atitude, o que você acha, como você quer que a gente, sabe? É justamente dar esse direito de escolha para essa mulher. Então, é, como é que se diz? É super importante essa parte, sabe? Então, quanto mais natural, quanto menos intervenção, mais o seu corpo vai se recuperar mais rápido, melhor vai ser para o seu bebê, sabe? Então, quanto Uhum. mais natural, fisiológico, melhor. Melhor. Isso. Show. Eu lembrei aqui que eu ia falar que em relação até à episiotomia, não necessariamente ela vai proporcionar um trabalho de parto mais rápido, né? Então, às vezes acham, o bebê ali tá começando a entrar ali em sofrimento, um pouco desacelerado, e aí pensa na episiotomia, mas já sabe, os estudos já mostraram, né, que não torna Sim, sim, mais rápido a saída do bebê, né? Além de todos os sim, prejuízos na saúde íntima da mulher, né? sim. Mudando de posição já ajuda bastante. Se você mudar de posição, se você mudar a sua respiração, então muita coisa assim, sabe, episiotomia, meu, só assim, nem é bom nem ter, mas Hum.
Se acaso ocorrer, mas assim, ai, Fê, eu já tive laceração, eu já tive episiotomia, o que é que eu faço? Aí é justamente, aconteceu de eu ter episiotomia, que já aconteceu, né, de alguns gestantes chegarem para mim já no seu segundo filho, e eu tive episiotomia e tal. Uma das coisas é realmente ter todo esse cuidado de também como dar laceração, mas é realmente tentar soltar essa cicatriz, porque ela vai estar bem mais aderida do que a laceração, por conta Uhum. justamente dessa reorganização das fibras, sabe? Então, é, é tentar cuidar ao máximo, tentar soltar para que não venha essas disfunções do assoalho pélvico. Ótimo, Fê. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente falou tudo que dá para Sim, falar, sim. assim, foi bem, bem bacana. E eu sou fã, assim, fisioterapia pélvica ajudou muito, superou minhas expectativas, assim, foi muito legal. E desculpa. E até no pós-parto também, assim, foi muito bacana também, ajudou a soltar ali toda essa região do períneo que ficou um pouco mais ali enrijecida. Mas muito legal, Fê. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Eita! Muito obrigada por estar aqui com a gente. A Fê também faz Foi parte um do curso prazer. para mãe, então lá no curso está bem detalhadinho, falando muito mais sobre toda essa parte que envolve a pelve, o períneo e toda essa saúde da mulher. Sim. Tem vários exercícios que ela traz falando de cada trimestre, no primeiro, no segundo, no terceiro, respiração. Então tá bem completinho, tá bem legal também, Fê. E deixa aí uma Tá muito mensagem para as bacana. mamães que estão aí na reta final da gravidez, estão chegando no parto, deixa uma mensagem para elas. Uhum. Uma das coisas que eu falo bastante para minhas pacientes é confie no seu corpo. Ele sabe o que faz. Então, quanto mais você se conectar com o seu corpo e com o seu bebê, porque os dois estão ali trabalhando, né? Então, quanto mais você se conectar com o seu corpo, se conectar com o seu bebê, mais esse parto vai fluir, né? Mais você vai acabar tendo essa percepção e entendendo que o corpo Uhum. ele sabe exatamente tudo. É como se fosse uma dança mesmo. Muitos falam que é uma onda, né? E sempre pensando assim, é menos uma contração. Meu bebê está mais próximo, sabe, né? Já vi mais uma contração. Não, é menos uma contração. Meu bebê está mais próximo de chegar aos meus braços. Então, se entrega mesmo, entra na Partolândia, literalmente. Não se importe com quem estiver do seu lado. Se conecte com o seu bebê, se conecte com o seu corpo, que tudo vai fluir. Ótimo, ótimo, ótimo. Adorei. Um beijo, Ai, Fê. foi um prazer. Até mais. Tchau, Até gente. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.